E aí, galera? Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como estão os senhores? Vamos lá, meu camarada. Hoje nós vamos começar... Começar não, a gente vai continuar aquela aula sobre o Segundo Reinado. Nós estamos terminando aquele capítulo sobre o Segundo Reinado. E para os meninos que estão aí, já sabendo das novidades a respeito das TMs e dos conteúdos que vocês vão ter em prova, eu coloquei lá no blog de vocês as informações sobre o que vocês devem fazer, beleza? Sobre as TMs, se você já fez, tá show de bola. Quais são as TMs? É só até o Segundo Reinado, eu já passei elas em sala, ou passei pelos pads. Então, você vai lá no blog que você vai ver quais as TMs que você deve fazer. Se você já fez, ótimo. Se você não fez, você tem até o dia 29. É o último dia para você poder fazer e garantir os pontos desse período. E sobre a prova de história? A prova de história, como eu já havia cobrado já outros conteúdos de Estados Unidos e de imperialismo, nessa prova, e como eu sei que está difícil, está osso, a quantidade de coisas que a gente está tendo que fazer de forma online fica complicado, a nossa prova vai ser sobre o Segundo Reinado, beleza? Segundo Reinado, só. Mas de Gênesis a Apocalipse, beleza? Então, vai lá e faz sua TM. A nossa prova, que vai ser ainda dia 17 do mês que vem, vai ser só sobre o Segundo Reinado, beleza? Então, bora lá, vamos continuar a nossa matéria, que hoje a aula vai ser massa. Hoje, a gente vai falar de alguns temas, meu camarada, muito importantes e delicados para nível de Brasil, para nível de sociedade, para nível de nós enquanto pessoas. Nós vamos ver transformações radicais acontecendo dentro da ordem monárquica, que começará a transitar para uma nova ordem, que será a ordem republicana. Bem, os slides estão no blog, tudo certinho. Nós vamos começar, então, a aula 6, beleza? A nossa numeração ela começou negativa, lembra disso que nós começamos com a aula 0, né? E para a prova vai ser só o Segundo Reinado. Hoje a gente quase acaba, na aula que vem a gente termina e faz uma revisãozinha, e ainda vão ter muitas aulas antes da prova. Vamos lá, então. Para começar a falar desse período, nós vamos começar, como eu te disse, no final da monarquia. Por isso que eu falei que está acabando, é a crise do Império. E nessa crise do Império, eu queria que vocês observassem algumas coisas. Essa tela é para te dar um panorama do que está acontecendo no Segundo Reinado naquele momento. Você observa que vai falar sobre uma conjuntura política, econômica e social, onde você tem oligarquias açucareiras, decadentes, que queriam manter a escravidão o máximo possível para elas poderem conseguir ganhar alguma grana. Você tinha críticas severas à Constituição de 1824, que era considerada ultrapassada, ultraconservadora, já que o senador ganhava e era um senador para sempre. É claro que cada estado, cada província, na época, tinham 3 senadores. Desses 3, o imperador escolhia e ia ser senador para sempre. Queriam acabar com o senado vitalício. Criticavam o centralismo monárquico, já que o poder se concentrava na mão do imperador. Ele tinha o tal do poder moderador. Lembra que o poder moderador era exclusivo do imperador. Era hereditário e estava acima dos demais poderes. Com o poder moderador, o imperador poderia vetar ou aprovar o que ele bem entendesse. Criticava ainda o voto censitário. Nessa época, as eleições, pela Constituição de 1824, elas eram indiretas. Ou seja, você votava em alguém e esse alguém votava em outro alguém. Exemplo, você votava como se fosse hoje, você votava e escolhia prefeito e vereador, beleza? E aí os prefeitos e os vereadores é que iam escolher os deputados e os senadores. Não escolhia presidente porque existia imperador, beleza? Então a eleição era indireta e o voto era aberto. Todo mundo via em quem você estava votando. E votava quem, Rondinelli? Só votavam homens. Tinham que ter mais de 25 anos e tinham que ter uma renda anual mínima. Por isso que o voto é censitário, baseado em renda. Então, ó, isso é muito importante. Quem vota e como vota. A eleição é indireta e o voto é aberto e é censitário. Só vota homem maior de 25 anos, beleza? E aí criticavam, queriam um sistema de votação que fosse mais aberto. Além disso, a igreja também queria se separar do Estado. Por essa época, você vai ver hoje na aula, a igreja era submetida ao Estado, ela queria ser autônoma. Além disso, novos grupos econômicos surgiam com potência no cenário nacional, como, por exemplo, as elites do café. E essas elites do café tinham muito poder econômico, mas ainda não tinham o poder político central na mão dela.
Para elas terem o poder central nas mãos, era necessário derrubar esse cara que estava aí cochilando na cadeira ao lado, o imperador. Além disso, haviam pressões gigantescas que começavam a falar que a economia brasileira tinha que mudar. Por quê? Porque havia uma pressão muito forte para poder acabar com a escravidão. Tanto pressões internacionais quanto pressões internas. E é claro que, além de haver pressão para mudar a forma de trabalho, havia, ao mesmo tempo, o ingresso de uma nova forma surgindo, que eram os trabalhadores assalariados, principalmente imigrantes, que vão compor uma classe média no futuro. Bem, vamos lá. Eu costumo dizer que o que sustenta um governo é um tripé. E, basicamente, até os dias de hoje é assim. O tripé é a base que te dá a sustentação mais simplificada. Você ficar em cima de um negocinho só, ele cai. Em cima de dois, ele toma para um lado ou para o outro. Mas quando você coloca um tripé, a sua estabilidade é muito maior. Então, um governo, se ele tiver um tripé de base, um tripé de apoio, ele é estável politicamente e pode se manter por muito tempo. Eu costumo dizer, por exemplo, que nessa época, os três pilares, ou seja, o tripé que sustentava a monarquia, era a elite agrária, escravocrata, que é a principal geradora de emprego e renda durante muito tempo da história do Brasil. Primeiro pé. Segundo pé, a Igreja Católica, que era a principal formadora de opinião da época. Ela fazia um papel que hoje os meios de comunicação fazem, político, econômico e social. A Igreja continua sendo formadora de opinião, mas na época do Segundo Reinado ela não tinha concorrência da Rede Globo, outros jornais e youtubers, beleza? Então o que a Igreja falava era o que era. É o segundo pé. E o terceiro pé são as Forças Armadas. Se você tem as Forças Armadas do seu lado, você não toma golpe de Estado, beleza? Enquanto Dom Pedro II conseguir manter a elite agrária do lado dele, a Igreja Católica do lado dele e o Exército do lado dele, ele se mantém estável. Hoje nós vamos ver como que esses pés começam a cair. E na história isso é chamado de questão, ou questões. Questões que derrubaram as bases do segundo reinado no Brasil. Questões que derrubaram os pilares que sustentam. Questões que derrubaram o tripé que sustenta a monarquia. E o primeiro pilar, o primeiro pé, a primeira questão é a questão abolicionista. Observa que um pilar está aqui, ó, elite. Elite contra quem? Contra o Estado. Onde? E por que a elite começou a ficar contra o Estado? Bem, vamos ver como que estava a situação dessa elite escravocrata nessa época. Observa que é a questão abolicionista. Então, essa elite é uma elite dona de escravos. Primeiro, o que começa a acontecer é o seguinte: já tem um tempo que o Brasil começou a se abrir para o mercado internacional e para as modernidades. Em 1810, por exemplo, com esses tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, o Brasil abriu seu mercado para a penetração dos produtos estrangeiros. Isso desde 1808. Mas em 1810 fez um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra pagava só 15% de imposto e inundava o mercado brasileiro com produtos de lá. Pra você ter ideia, era tão barato importar que os caras importavam casaco de pele de urso, caixões funerários, até patins, até esqui para neve. Pra você ter uma leve ideia, não vai ser fácil você usar isso aqui, mas era tão barato que os caras compravam, sacou? E aí, em que isso faz pressão para acabar com a escravidão, Rondinelli? Porque os produtos chegam, mas a metade quase da população, 4 milhões pelo menos da população brasileira, são escravos. Então, eles não vão consumir esses produtos. Se a escravidão acaba, são mais consumidores para tais produtos, beleza? Por outro lado, nós temos a Inglaterra, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, está fazendo uma revolução industrial. Então, para a Inglaterra, o que deveria acontecer? Para a Inglaterra, quanto mais países acabarem com a escravidão, mais mercado consumidor vai ter. Ela passa a ser favorável ao fim da escravidão. Nos Estados Unidos, teve uma guerra para poder acabar com a escravidão, que foi a Guerra de Secessão. Então, você tem pressão internacional da maior potência do mundo, Inglaterra, para acabar com a escravidão. E você tem potência da maior potência da América, que é Estados Unidos, que teve uma guerra, inclusive, para decidir isso, que também pressiona para acabar com a escravidão. Além disso, você vai ter o quê? O que vai acontecer é que os comerciantes também vão ser contra isso. Esses comerciantes, a não ser que você seja um comerciante de escravo, o que vai acontecer vai ser o quê? Você não é a favor da manutenção do trabalho escravo, porque, como eu já disse, escravo não consome, cara. Então, vai acabar acontecendo o quê? Se você não é um comerciante de escravo, você vai ser
favorável. O espírito aqui caiu. Acabou de cair um livrinho lá de cima. Olha o livrinho que caiu ainda. Ideologia alemã. Daqueles packs que eu tenho de alguns deles. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui já tem tempo que eu não leio. E aí, o que vai acontecer, senhores? Se você, então, não é um comerciante de escravos, você não é a favor da escravidão, porque escravo não consome. Além disso, intelectuais e a Igreja Católica também passam a ser contra a escravidão. Intelectuais por uma questão iluminista, os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, era o que rolava de mais moderno na época. Além disso, a Igreja Católica, que durante algum tempo justificou a escravização africana. Durante muito tempo, a Igreja Católica chegou a afirmar que o africano era considerado animalis vocalis, animal com voz, ser bestial, desprovido de alma. Por isso que poderia ser escravizado. E o indígena, em contrapartida, não. Ele era um gentio, mas tinha alma, aceitava a catequese e ia para o céu. É claro que a igreja depois mudou essa história de que o africano não tem alma, e aí ela passa por uma segunda justificativa afirmando que sim, ele possui alma, agora ele acabou de ganhar uma alma. Né? E esse camarada, apesar de ter uma alma, como ele cometeu pecados muito, muito grandes, né? Que a igreja afirmava que ele era canibal, que ele tinha rituais de poligamia, que ele adorava deuses pagãos, e que por tantos pecados cometidos eles deveriam sofrer o martírio, a dor, para purificar a alma, o espírito, e você ter a chance de ser salvo. Ou seja, durante muito tempo, muitas pessoas acreditavam que se você tornasse a vida do seu escravo um inferno, você estava contribuindo para o martírio dele, que consequentemente purificaria a sua alma e daria a chance dele ir para o céu. Nessa altura do campeonato, no segundo reinado, a Igreja Católica não se posiciona mais assim. Agora ela já passa a defender de que todos somos iguais, filho do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que nela há. Então, não pode haver diferenciação no tratamento de um pelo outro, nem escravização de um pelo outro. Então, são discursos que vão mudando e se adequando ao longo da história. Até porque, se a igreja continuasse a afirmar tais coisas, a população de base africana no Brasil teria uma outra impressão com relação à Igreja Católica, beleza? Além disso, os participantes da Guerra do Paraguai. Aí você fala por quê? Porque na Guerra do Paraguai foi prometido o seguinte: todo escravo que fosse para a Guerra do Paraguai seria livre após a guerra. E o que acontece é que, após a guerra, não só os negros que sobreviveram na Guerra do Paraguai serão livres de fato, como boa parte do exército também passa a ser abolicionista. Porque passou a ver que não importava em campo de batalha se você era preto ou era branco, que se você não se encosta no outro, se você não confia no cara que está do seu lado, os dois morrem. Pra você tem uma leve ideia, a maior parte do exército brasileiro era composto de pretos e pardos. Sacou? E aí cresce muito o apoio ao abolicionismo dentro do exército. Batalhas foram quase que completamente vencidas por pelotões de pretos e pardos, cara. Então, o que acontece? Quando acaba a Guerra do Paraguai, não só os negros voltam livres, mas também pressionando ele, o filho dele sejam livres, como o exército brasileiro também se posiciona assim. Você tem uma leve ideia? O exército brasileiro vai declarar que não vai mais buscar escravo foragido. Porque lá no Brasil colônia, quando fugia um escravo, quem buscava era o capitão do mato. Agora no Brasil Império, quando foge um escravo, quem busca é o exército. Após a Guerra do Paraguai, o exército não busca mais escravo foragido. Ou seja, vai ser um incentivo gigantesco às fugas. E vão passar a ter fugas em massa. Não só para a zona rural, mas também para a zona urbana, já que era mais fácil de se misturar nas pessoas. Ninguém ia perguntar para você se você era escravo de quem, cadê a sua carta, sacou? Então se misturavam. E por último, aqueles que queriam que a escravidão se mantivesse estavam em decadência. As elites escravocratas do Nordeste estavam em decadência economicamente. As elites escravocratas do Rio de Janeiro não tinham a mesma lucratividade que as elites de mão de obra livre em Minas e São Paulo tinham. Então, é uma somatória de coisas que fazem o movimento abolicionista entrar em vigor. E é claro, essa você já viu comigo, a Lei Feijó, mas o que é claro é que é o seguinte: não se pode imaginar que não houve participação do próprio povo negro no movimento de eliminar a escravidão deles. Ah, por quê? Porque quase sempre passa essa ideia de que foram os brancos que concederam, de que os negros nada fizeram com a situação que eles estavam, de que eles aceitaram e foram submissos, de que nunca reagiram. Isso nunca foi uma realidade. Desde o primeiro até o dia de hoje,
existe luta por parte da população preta e parda no Brasil para ter direito igual, não só na teoria, mas também na prática real da vida, sacou? E se você for ver, eram fugas às dezenas, às centenas, formação de quilombos, assassinatos de senhores de engenho, assassinatos de capatazes, de capitães do mato, de feitores, suicídio, sacou? Então tem muita coisa que faz com que você perceba que a população negra naquele momento não aceitava a condição, sacou? Era imposto. E, é claro, quando vai chegando a essa época, os movimentos abolicionistas ganham apoio de outras áreas, mas que os negros sempre lutaram por sua liberdade desde o primeiro dia que chegaram aqui, isso é fato. E falar que foi apenas uma concessão dada por uma canetada da princesa Isabel, aí você está de sacanagem comigo e com toda a população preta e parda desse país. E aí, meu camarada, vamos lá então. O que vai acontecer vai ser o seguinte: a primeira lei abolicionista você já viu, é a Lei Feijó. Essa lei aí decretava o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Mas você sabe que ela ganhou o apelido de lei para inglês ver. Ah, por quê? Porque ela existia, mas não funcionava, porque ela não era fiscalizada. Então você sabe que boa parte dos brasileiros, infelizmente, tendem a imaginar que se não existia uma câmera filmando, algo que possa tirar uma foto dele para dar uma punição, como, por exemplo, uma multa, ele não respeita, cara. É igual você estar andando na rua, eu já disse isso em sala. Você está andando na parte urbana da cidade, tem milhares de placas escrito 30 quilômetros por hora. E você vê os carros passando a 1.000. Pô, enquanto não colocar um pardal lá, tirando foto, para mandar uma multa para sua casa, o indivíduo não vai andar na quilometragem que tem que ser. Isso mostra uma falta grave de educação, intelectualidade e civilidade nossa. Pode ser minha, pode ser sua, pode ser de quem for. Enquanto nós não passarmos a seguir aquilo que é o certo e o justo, apenas por ser certo e justo, achando que nós podemos dar jeitinhos aqui e ali, nós vamos ser uma sociedade igual a gente está agora. Corrupção do alto escalão até o escalão subterrâneo. A gente mete o pau e fala dos caras que são do Congresso, são deputados, senador, juiz, é corrupto, isso e aquilo. Mas você vai ver o povo, desde o subterrâneo, também o é. Então, ou nos melhoramos enquanto massa, enquanto povo, ou não teremos algo melhor para o nosso próprio futuro. Essa lei essa lei foi aprovada, mas não vigorava, porque ninguém fiscalizava. Por isso que ela ganhou o apelido para lei para inglês ver. Como ninguém fiscalizava, os escravos continuavam chegando. Mas essa é a primeira lei abolicionista brasileira, beleza? E aí o que acontece? Em 1850, veio uma espécie de ratificação da lei Feijó. A lei Eusébio de Queiroz ela é a mesma coisa da lei Feijó, só que agora com uma fiscalização e punição muito mais intensa sobre aqueles que vierem a fazer um ato de infração sobre a lei. Lembrem-se da aula passada. Em 1845, a Inglaterra criou o Bill Arbittin, que decretava o fim do tráfico negreiro em escala planetária. A Inglaterra decretou o fim do tráfico negreiro no planeta. E isso ofendia a soberania nacional, principalmente do Brasil, que era o país que mais realizava tráfico no mundo. Se você fosse pego após 1845 pela Inglaterra, pelo Bill Arbittin, você ia ser preso e condenado à morte, a sua embarcação se tornava da coroa britânica e a carga era devolvida à África. Os caras eram soltos, voltavam à África, sacou? E aí o Brasil, para não dizer de que o tráfico acabou porque a Inglaterra quis, ele fala, não, o tráfico acabou porque nós quer. E aí, em 1850, esse gordinho com essa barbinha aí vai lá e cria a lei Eusébio de Queiroz, que decreta o fim do tráfico de escravos para o Brasil. Fim do tráfico de escravos para o Brasil. Não proíbe o tráfico interno. E como sempre aqui se dá jeito, a lei existe para uns, mas na realidade parece que é outra para a maioria, assim como a lei Feijó existia, mas não era fiscalizada, a lei Eusébio de Queiroz tem fiscalização. Não só do Brasil, mas também da Inglaterra. O número de escravos reduz horrores que vão chegar no Brasil. No entanto, os caras vão fazer o tal do tráfico interno, ou tráfico interprovincial. Regiões de decadência econômica maior, igual, por exemplo, as do Nordeste, de cana, tabaco e algodão, como já não operavam em ganho máximo com essas atividades, passaram a fazer os seus plantéis de escravos se multiplicarem como se fosse gado. Eu fazia criação de escravo. Então, tem 1.000 escravos, 500 são mulheres, eu vou tentar arrumar um reprodutor para poder se acasalar de forma forçada com aquelas mulheres, a maioria, óbvio, vai ser forçada, vai ser estupro, vai ser abuso. Você imagina o que eu estou te dizendo? Centenas de mulheres sofrendo abuso e estupro
para poder engravidarem e ter uma cria por ano. Você já imaginou o que é isso na cabeça da pessoa? Imaginar não só que você está sofrendo um abuso, um estupro, mas que você vai ter uma cria que no futuro vai ser separada de você e vai ser vendida como um escravo para você não sabe onde. A quantidade de depressão, de suicídio, de aborto é imensa nesse momento. Então, a mulher negra no Brasil não é só agora que a recebe menos, que é a que mais sofre preconceito. Você observa que é desde esse período aí, ó. E aí que eu falo com você que deve haver uma modificação do nosso pensamento, da nossa forma de agir, sacou? Olha o que fazia, barbárie, o que era. O que acontecia? Multiplicavam-se os escravos para poder vender para as regiões do Sudeste, beleza? Existem histórias com reprodutores, e não é muito a sua idade de reprodução, não, tá? É mais ou menos os 19 até os 25, depois substituía por um outro. E eu, por exemplo, com 42 anos, já estava longe, longe, longe de ser alguma coisa, né? E aí você imagina que eram escravos que reproduziam mais de 100 proles. Alguns batem centenas de filhos de uma mesma pessoa. E aí, meu camarada, beleza, lei Eusébio de Queiroz agora proíbe o tráfico para o Brasil, mas continua tendo tráfico interno. A próxima lei é a Lei Visconde Rio Branco, também chamada Lei do Ventre Livre. Onde? Dessa eu lembro. Essa aí falava que os molequinhos que nascessem a partir de 1871 seriam livres no Brasil. É isso aí. Mas só que, como eu falei com você, no Brasil as coisas quase nunca são o que parecem ser. Ah, por quê? Porque os caras que são os cafeicultores, os donos dos escravos, de qualquer tipo de atividade econômica, dono de escravo, passa a falar assim, tá bom. Então quer dizer que a partir de 1871, o moleque que nascer aqui é livre. Beleza. Mas ele vai comer, beber, vestir, morar, dormir onde? Quem vai bancar isso? Eu não vou. Porque se ele não é meu, se eu não sou dono dele, eu não vou arcar com absolutamente nada. Esse camarada faz isso num momento em que ele poderia pensar de que não era um custo para ele, né, cara? Ah, por quê? Porque a mãe dele, o pai dele, do moleque, pai do moleque, a mãe do moleque, e gerações inteiras serviram aquela família. E esse camarada agora acha que é um absurdo tomar conta de uma criança, igual essa que está nas costas dessa senhora aí nessa foto do segundo reinado. Imagina só uma parada dessa. E aí o Estado vai lá e faz o quê? Tá bom, então. Você não precisa de arcar com os custos da criancinha, não. Do ingênuo, como eu dizia na época. Aí a lei oferecia duas opções. Ó, não tem como. Nasceu a partir de 1871, é na lei livre. Mas, para você não ter os seus custos muito elevados, vamos fazer o quê? Você cria o moleque até ele completar 7, 8 anos de idade, e aí você entrega ele para o Estado. E o Estado vai te pagar uma indenização. Só que a indenização era tão pequenininha que quase nenhum dono de escravo optava por essa primeira opção. E o molequinho que o Estado recebia ia fazer o quê? Ia mandar para alguma casa assistencial. Os senhores acham que existiam casas assistenciais para filhos de escravos de 6 e 7 anos no Brasil dessa época? Não tinha. Mas ia para adoção. Quem queria adotar para poder fazer o quê? Tentar fazer o moleque virar um escravo livre, sacou? A maioria vai acabar parando na rua, vai virar moleque de rua e vai cair na marginalidade. É triste, é trágico. A segunda opção era qual? Ele nasceu livre? Nasceu, não tem como. Mas para poder cumprir, para poder honrar com os custos que ele tem com o senhor pode utilizar dos serviços dele até ele completar 21 anos de idade. Olha aí. Então quer dizer que ele é livre, mas eu posso usar ele como se fosse escravo até ele completar 21 anos. E aí, eu fiz uma continha aqui, ó, pra você dar uma olhada. Olha aí. Olha essa continha aí. 1871. Vamos supor que você nasceu nesse ano. E aí, eu posso utilizar você como mão de obra até os 21 anos de idade. Olha até quando eu poderia explorar você como mão de obra. Até 1892. Meu brother, em 1892 já havia acabado a escravidão, porque ela acabou em 1888 com a Lei Áurea. Onde? O que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer, meu filho, minha filha, que quase nenhum nascido a partir de 1871, que quase ninguém foi realmente livre pela lei do ventre livre. Por quê? Porque você era livre, mas eu podia utilizar você como mão de obra forçada até os 21 anos.
E isso daria lá em 1892. Em 1892 já tinha acabado a escravidão. Então, olha o que eu te falei. As coisas aqui quase nunca parecem o que são. A lei Feijó proibiu o tráfico, mas não tinha fiscalização. A lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico e foi fiscalizada, mas tinha tráfico interno. A lei do ventre livre libertava os meninos a partir de 1871, mas tinham que trabalhar como se fossem escravos por 21 anos. E aí, vamos para a próxima. A próxima é a lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como a lei dos sexagenários. Ah, essa aí eu lembro, essa eu lembro. A lei do sexagenário é aquela que falava que os velhos eram livres. Pois é mais ou menos isso aí. Lei Saraiva-Cotegipe, o Saraiva é da esquerda, o Cotegipe é da direita. É igual quando você olha para a televisão e vê essas duplas de sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, e assim vai. Esse é o Saraiva e o Cotegipe, beleza? Inclusive, um outro detalhe. Algumas provas, ao invés de colocar os nomes populares, né, lei do ventre livre, lei do sexagenário, elas perguntam só o nome original da lei. E aí, há uns 3 anos atrás, teve uma questão na FDV que era assim, descreva o que defendia a lei Visconde Rio Branco. Aí a galera, põe, quem quer lei Visconde Rio Branco? Põe, E aí, meu camarada, você não sabia se era do ventre livre, se era do sexagenário, qual que era. Então, tem um macetinho simples, ó. Ventre livre começa com V. Visconde Rio Branco começa com V. Sexagenário começa com S. Saraiva Cotegipe começa com S. Beleza? Então, a lei do ventre livre, V, Visconde Rio Branco. A lei do sexagenário, S, Saraiva Cotegipe. E essa aí falava o quê? Lei do sexagenário concedeu liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 65 anos. Olha só a parada que aconteceu aí, só para você ter uma leve ideia de que se você não fechar muito a parada e deixar uma brecha, alguém emburaca. A lei do sexagenário, você imagina, o que é um sexagenário? Na sua cabeça, nesse momento, vem 60 anos. Só que o advogado do fazendeiro fala assim, beleza, um cara que tem 60 anos é sexagenário, massa. E um cara que tem 69 anos, ele é o quê? É sexagenário também. E aí o advogado do fazendeiro vai falar assim, então, nós vamos libertar esse cara sexagenário quando? No início, quando ele se torna sexagenário, ou lá no fim, enquanto ele ainda é sexagenário? Para poder não ficar nem para mim nem para você, sacou? Como que os caras são malandros? Para não ficar nem para mim nem para você, 65 anos foi a idade aprovada. Então, a proposta foi com 60 anos ou mais. Mas aprovada pelo Congresso vai ser com 65 anos ou mais, beleza? O grande detalhe é que essa lei ela ganhou o apelido de gargalhada nacional. Ah, por quê? Porque quase nenhum escravo chegava aos 65 anos de idade. E os escravos que chegavam aos 65 anos de idade, eles não estavam sendo livres. Na verdade, eles estavam sendo expulsos das fazendas. Mas por quê, Rondinelli? Porque, para o fazendeiro, um escravo de 65 anos, velho, quase sempre doente, não tem força física. Para o fazendeiro, aquilo é só gasto com remédio, com roupa, com comida. Era pouco, mas era gasto. Esse camarada não trabalhava mais no pesado, o máximo tratava dos pintinhos, das galinhas, tocava um bezerro. Então, para o fazendeiro, esse camarada era visto mais como uma carga, como um peso morto, sacou? Que não produzia nada e eu gastava muito com ele. O que acaba acontecendo? Esse camarada com 65 anos, como eu te disse, é livre. Na vida real, ele é expulso da fazenda. Com o racismo que nós sabemos que tem no Brasil, você imagina nessa época, um velho de 65 anos não vai conseguir emprego em lugar basicamente nenhum. O que vai acontecer é que a maioria deles vão acabar se tornando mendigos, vivendo como pedintes, e vão, boa parte deles, morrer de inanição, ou seja, de fome. Só para você ter uma leve ideia. Olha a charge da época. A charge da época mostra aí o fazendeiro pegando os escravos com mais de 65 anos e os enterrando. Ah, por quê? Porque isso aí, basicamente, estaria condenando o cara à morte. Na fazenda, o cara tinha que arcar com comida, bebida mínima para ele poder sobreviver. E estando fora da fazenda, nem isso ele vai ter. Então, observa como que o negócio é pesado. Sacou? Chega a ser covarde. Né? E o que vai rolar vai ser o seguinte. Nós temos, nessa época aí, uma situação que ela é bastante delicada e até hoje
Você imagina, por exemplo, uma curiosidade, a figura do preto velho, que é muito comum você ver em casas de artesanato, é uma entidade muito importante nas religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e por aí vai. E por que que ele é visto como uma entidade religiosa, uma entidade do poder, uma representação de algo daquela religiosidade? Por que o preto velho é visto assim? Porque desde a época do período colonial, para um preto chegar à idade de velho, sacou? Mais de 60, 70, cabelo branco, barba branca, era improvável, quase impossível. Quando chegava a essa idade, os demais começavam a achar o seguinte: só chegou a essa idade porque tem uma proteção divina, porque algo divino o acompanha, para ele passar toda a vida sendo escravo, castigado, humilhado e tudo mais que você possa imaginar, vivendo com a condição subhumana e chegar a essa idade é porque tem algo de divino do lado dele. Então, o preto velho é a representação de que todo sofrimento, todo esforço vai ser contemplado com a ajuda divina para você sobreviver mais tempo. Ele tem uma proteção divina que resguarda a vida, que prolonga a vida, apesar de todo sofrimento e martírio, beleza? E aí o que vem? A última é a Lei Áurea. E quando se fala da Lei Áurea, é bom deixar claro uma coisa. Eu já falei no começo desse tema de que você não pode imaginar de que a abolição da escravidão foi uma coisa concedida apenas pela população branca ou pela princesa Isabel ao povo negro ou preto no Brasil. Beleza? Aí você fala assim, pô, né, mas é por quê? É porque essas terminologias também, negro, preto, pardo, lembra que no Brasil o IBGE nos classifica como brancos, pretos, pardos, sacou? Então, não é uma questão de falar qual está certo ou qual está errado. É como que você gosta de dizer, como que você gosta de ouvir. O IBGE trata assim, sacou? Eu posso falar tanto negro, quanto pardo, quanto preto, quanto branco. Ah, por quê? Porque, de fato, que alguém é preto de verdade. Né? Igual alguém é branco mesmo, você é branco, branco, branco. Então, essas questões de cor no Brasil, elas são difíceis, por isso que a maior parte da população acaba se encaixando, se ela fosse levar o pé da letra mesmo, como um pardo, beleza? Somos o povo mais miscigenado do Brasil. Então, além das terminologias e definições de preto, branco, pardo, negro, o que for, não pode se imaginar de que o povo africano ou descendente dos africanos nunca lutou por sua própria liberdade. E você não pode imaginar que não existiam pessoas negras de importância política, econômica e intelectual no Brasil dessa época. A exemplo, se pode citar, por exemplo, Luiz Gama, André Rebouças, advogados, chegavam a ser políticos no Brasil, ocupavam cargos importantes da administração do Segundo Reinado. Machado de Assis, escritor importantíssimo, negro, meu brother. E mais um monte, sacou? E mais um monte. Uma quantidade significativa de intelectuais. Rebouças, José do Patrocínio, Luiz da Gama, o Machado de Assis e mais uma galera. E o que acaba acontecendo? Então, havia movimentação que pressionava para a escravidão acabar. E um outro detalhe que a maioria desconhece é que quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, a lei já havia sido aprovada dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Então, necessitava da aprovação agora do Executivo. O Legislativo, deputados e senadores, já haviam votado a favor do fim da escravidão. A princesa Isabel, na função executiva, tinha que apenas sancionar a lei. E foi ela que sancionou a lei porque o pai dela estava enfermo, estava, né, meu camarada, com diabetes, e ele fazia o tratamento dele na França. Então, como o imperador estava lá na França, quem regia o país era a princesa Isabel. Daí ela ter assinado a Lei Áurea no lugar do próprio pai e acabado com a escravidão. Eu falo isso porque às vezes os camaradas falam assim: ah, a princesa Isabel é a redentora do povo preto do Brasil. E isso aí foi dito durante décadas, sacou? Durante décadas. Décadas e mais décadas e mais décadas, como se nunca tivesse nenhum tipo de ação feita para poder acabar com a escravidão de uma forma conjuntural ou por parte dos próprios negros do Brasil. Na ocasião, a princesa Isabel, quando ela sancionou a lei, diga-se, sancionou a lei, a escravidão de fato agora é extinta, mas como eu te falei, não só por ela, mas a lei muito simplificada. Ah, por que muito simplificada a lei? Só tinha 2 artigos. Artigo 1, declara extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogam-se dispositivos em contrário. Esse artigo 2 quer dizer que se existisse alguma brecha que porventura existisse na lei, ela estaria nula. Você não poderia entrar por ela porque ela está sendo revogada agora.
Aí você fala, pô, mano, tá bom, não? Não. Tinha que ter um artigo 3, tornam-se cidadãos. Tinha que ter um artigo 4, inclui-se socialmente. Tinha que ter um artigo 5º, inclui-se economicamente através de reforma agrária. Quase 100% desses caras moravam na zona rural, sabem lidar com a terra. Num Brasil que, nessa época, tinha milhões e milhões de hectares de terra sem ninguém ocupando. Preferiam vender para fazendeiro ou dar para imigrante, ao invés de dar para os caras que estavam aqui desde muito e muito tempo, que teriam uma igualdade, uma busca de igualdade, pelo menos no equilíbrio hoje, infinitamente maior do que nós temos. Não tem um artigo 5º. Racismo é crime inafiançável. Então, foi uma lei que libertou. O cara é livre, mas ele não é cidadão. E olha aí, o Brasil foi o último país do mundo a abandonar esse sistema. O último. E daí você falar que nós não temos racismo, você está de sacanagem comigo. Você falar que não existe um grau de desigualdade tremenda, você está me zoando. Na época, esse cara não era cidadão, ele era considerado homem de cor. É livre, mas não é gente. E desde o primeiro dia que o primeiro africano chegou aqui, até o dia de hoje, agora que eu lhe falo, essa população depende cada vez mais de lutar para conseguir ter igual, porque mesmo se a lei garante na teoria, na prática não o é. Conscientizemos-nos sobre o que nós estamos vendo aqui agora. E aí, olha aí, ó, o racismo é a marca mais cruel da herança da escravidão. Nem vem falando que é brincadeirinha, eu tô zoando, aqui democracia racial. Só sabe quem sente. Só sabe quem sente quem é. Essa é a realidade. E aí, o primeiro pé caiu. Mas caiu por quê, Ronde? Porque quando acabou a escravidão, você observa que só tinha 2 artigos e não tinha nada falando que tinha que indenizar os donos dos escravos. Assim, quando acabou a escravidão sem indenização, a elite escravocrata passou a ser contra a monarquia. Ou seja, um dos 3 pezinhos, puf, caiu. Beleza? E o detalhe, essa elite, ela começa a imaginar o seguinte: se a monarquia cair e tiver um modelo republicano, numa república existem muito mais cargos políticos que nós da elite podemos ocupar. E outra coisa, quem sabe nessa república, nesse novo governo que possa surgir com nós no comando, nós não façamos uma lei que nos indenize. Olha só, não só derrubar a monarquia e proclamar uma república onde eles iriam ocupar o poder, mas fazer lei para poder criar um pedido mesmos. A ideia deles existiu, a república foi proclamada, mas a indenização para eles mesmos não rolaram, por causa de um baiano porreta chamado Rui Barbosa. Nós vamos falar dele mais à frente ao longo do nosso ano. E aí vamos para o segundo pezinho. O segundo pé é a questão religiosa. Observa aí, ó, igreja contra Estado. E aí, senhores, olha o que acontecia. Na época, o Brasil tinha como religião oficial a católica apostólica romana. Agora, no Brasil, desde a Constituição de 1824, a religião oficial é a católica apostólica romana, mas você tinha liberdade de culto privado. O que é liberdade de culto privado? Você é judeu? Ah, você pode abrir uma sinagoga na rua, o povo ir? Não. Agora, você fazer o culto na sua casa, você pode. Ser muçulmano? Eu posso abrir uma mesquita na rua? Não. Você pode fazer o seu culto na sua casa. Ah, eu sou um presbiteriano, eu posso criar uma igreja na minha rua? Não. Você pode ter só dentro da sua casa. Então, 99, quase 0,9% dos brasileiros eram católicos apostólicos romanos, e só essa igreja era oficial, e só essa igreja tinha templos públicos para o povo poder visitar. Ela era a presença constante de 10 em cada 10 brasileiros, beleza? Era a Rede Globo na época que não tinha TV a cabo, TV fechada concorrendo. Todo mundo ia à missa. A igreja faz parte da vida do cara, desde que você nasce, por causa do batismo, da sua crisma, da sua eucaristia, da sua confissão, do seu matrimônio, sacou? Só não vai ter ordem se você não virar padre, mas tem a última, que é a extrema-unção. Ela vai estar em, no mínimo, a extrema-unção quando você morre, do você nascer até você morrer. E, é claro, ela é uma grande formadora de opinião até hoje. De vocês que estão me ouvindo aí, quantos que não são religiosos, têm sua fé? Há quanto e quanto tempo?
sacou? Não estou falando que é algo negativo, eu estou falando que é algo comum na historiografia brasileira, a população ser religiosa cristã, beleza? E nessa época, num grau muito acentuado, muito mais acentuado do que é hoje, só que quase 100% católico, sem outras designações cristãs, beleza? Só que a igreja era submetida ao Estado. Como assim submetida? O Estado mandava na igreja. Ela não tinha a autonomia que tem hoje. E por quê? Porque se eu mando na igreja, a igreja é a principal formadora de opinião, e só tem ela nessa época. Então, ela é a maior formadora de opinião do império. Se eu mando nela, ela só forma opinião positiva ao meu respeito do meu governo. E como que o império conseguia mandar na igreja católica no Brasil? Através de duas coisas, o padroado e o beneplácito. O padroado vem de apadrinhar. O padrinho é aquele que favorece, é aquele que indica você para um cargo maneiro, que te bota numa empresa difícil. Nunca vi esse termo, não? Pô, consegui um trampo lá na empresa tal, salário maneiro. Aí o cara vai e fala, pô, mas como que você conseguiu entrar lá? Maior difícil. Aí o cara responde, pô, eu tenho um padrinho. Um padrinho é o QI, é o que indica para você entrar. E aí é mais ou menos nessa função aqui que eu vou te dar um exemplo para você sacar. Imagina que em Vitória tem o arcebispo de Vitória. É, eu conheci o Dom Scandian, né? E agora tem o Dom Mancilha, o Dom Sevilha, os dois. E o que acontece? Vamos supor, vou pegar o Dom Silvestre Scandian, que eu conheci pessoalmente, e o Dom Silvestre Scandian já faleceu. Quando o Dom Silvestre Scandian faleceu, ele era arcebispo de Vitória, ficou vaga o cargo dele. Quem é que vai ocupar o cargo dele? A Arquidiocese do Espírito Santo vai preencher uma lista com possíveis candidatos àquela vaga, vai enviar para a Arquidiocese Nacional, que vai incluir outros possíveis candidatos àquela vaga, e aquela lista com candidatos da Igreja Católica àquela vaga aqui de Vitória é enviada para o Vaticano. Lá no Vaticano, o Papa Francisco I, também chamado de Mário Bergoglio, o argentino, ele vai verificar cada um dos candidatos e vai escolher um. Não vai ser pelo nome mais bonito. Os caras têm ficha, né? Onde nasceu, quanto estudou, que lugar fez isso, aquilo e por aí. E aí, de todos esses candidatos, aí, ele vai pensar um. Esse um cara é o arcebispo de Vitória. Onde? Quer dizer, então, que o Dom Silvestre Scandiano foi nomeado pelo Papa para ser arcebispo de Vitória. Uhum. A mesma coisa com o Dom Mancilha ou Sevilha. Beleza? E se fosse na época da monarquia, como que era? Se fosse na época da monarquia, era assim: morreu o Dom Silvestre, lá na época do Segundo Império, beleza? Quem ia fazer a lista para poder mandar para o Papa? O imperador. Aí o Dom Pedro II colocava lá na lista os candidatos que ele queria. Colocava lá 3, 4, 5, 10, não importa. E mandava essa lista com os nomes que ele, Dom Pedro, colocou para o Papa. Você concorda comigo que qualquer nome daquele que o Papa escolher é um nome que o rei escolheu antes? Ou seja, quem nomeava, quem ocupava os cargos no Brasil, mesmo que indiretamente, era o imperador. E se eu nomeio quem comanda a igreja, eu comando a igreja. Sacou? Já o beneplácito é uma palavra composta. Beneplácito significa bene, bom, boa, e plácito vem de placetar, aprovar. Boa aprovação. Vamos supor assim, então. Vamos colocar nos exemplos que eu gosto, que é o mais fácil. Suponhamos que o Papa crie a lei que libera o uso de métodos contraceptivos no mundo. Ué, Armando, mas a Igreja Católica não libera o uso de métodos contraceptivos, não? Camisinha, DIU, pílula e por aí vai? Não, não libera. Nós tivemos algumas aberturas por causa de Zika, chikungunya um tempo atrás, mas a Igreja tem um posicionamento contrário ao uso de métodos contraceptivos, beleza? Ah, mas e gravidez? E doenças venéreas, sexualmente transmissíveis? Cara, a Igreja Católica, ela tem uma tradição e uma base que é simples. Ela acredita de que todo católico vai casar virgem, tanto o parceiro quanto a parceira. Se os dois se casam virgem e tem um casamento monogâmico, que é o que a igreja defende, ninguém vai pular cerca. Então não tem doença venérea. Os dois são virgens, ninguém trai ninguém, doença venérea não existe. Ah, mas e gravidez? Pô, tá escrito lá na Bíblia que é para você crescer, multiplicar e encher a terra, cara. Simples. Só que entre o que está escrito na Bíblia, o que a igreja defende, o que boa parte das pessoas fazem, aí tem um universo de distância. O que acaba acontecendo? Vamos supor, então, que ele liberou o uso de métodos contraceptivos.
Alguém teria que aprovar isso aqui no Brasil? Não. Isso passaria a valer em todas as igrejas católicas apostólicas romanas que nós temos, beleza? E se fosse na época da monarquia? Se fosse na época da monarquia, essa lei tinha que passar pelo imperador. Se o Dom Pedro II lesse a lei, gostasse da lei, ele dava o beneplácito e a lei vigorava. Então, o beneplácito é o poder que o imperador tem de aprovar ou não as leis da Igreja Católica no Brasil. Agora soma tudo. Se eu nomeio o clero no Brasil, se eu aprovo ou não as leis da Igreja no Brasil, quem manda na Igreja Católica no Brasil é o imperador brasileiro. Rondinelli, ele aprovava a maior parte das coisas? Sim. Nossa religião oficial é católica. Sim. A monarquia é tão conservadora quanto o catolicismo também é. Até que, um belo dia, esse Papa gordinho aí, bem gordinho, chuchudinho, eu acho que quando eu ficar velho eu vou ficar parecendo com esse cara, esse rapaz barba, esse é o Pio IX. O Pio IX, em 1864, criou uma encíclica Quanta Cura, Bula Syllabus Errorum. Gostou? Encíclica Quanta Cura, Bula Syllabus Errorum. Essa bula sílabus, que é o mais comum você ouvir nos livros, os professores falar, era uma bula que identificava uma série de ideologias que eram condenadas pela igreja e não poderiam mais frequentar a igreja católica. Só que no Brasil só ficou famosa essa lei por causa da maçonaria. Mas olha aí, condenava as ideologias de panteísmo, panteísmo é panteão de deuses, igual os gregos e os romanos tinham, vários deuses. Naturalismo, aqueles que acreditam que Deus é a natureza em si. Racionalistas, aqueles que desprezam a fé. Indiferentistas, que seriam os agnósticos hoje em dia, mais ou menos. Eu não sei se Deus existe e não consigo provar. Eu não tenho certeza que Deus não existe, eu não consigo provar. Socialistas, comunistas, faltou colocar anarquistas. Aí, ó, já tem uma resposta aí da galera do vermelho aí, ó. O que é? Muitos até hoje me perguntam, pessoal, por que a Igreja Católica ela é tão anti-esquerda? Por que a Igreja Católica é contra socialista, comunista, anarquista? Aí eu vou e falo assim, meu filho, porque existe uma bula da Igreja Católica que condena a participação dessas pessoas em seus cultos e templos. Essa aí, ó, bula sílabus error. Mas onde? Por quê? Rapaz, a explicação é bem simplificada. Os vermelhos, socialistas, comunistas, principalmente anarquistas, uma parte significativa das lideranças desses partidos, ou dos teóricos, uma parte dos teóricos, dos caras que escrevem, são ateus, sacou? Eu não estou falando com você que todo socialista, comunista ou anarquista é ateu. Isso é um ultraje afirmar. Eu conheço centenas que são socialistas, comunistas e anarquistas e vão à igreja e têm fé. Pode crer? Uma coisa não elimina a outra, apesar da igreja, nessa época, considerar que deveria eliminar. Beleza? Mas por quê, Rod? Porque desses teóricos mais radicais, esses que eram ateus, eles vão colocar em xeque a igreja católica o tempo todo. Vão criticar a igreja católica, afirmando que ela é responsável por tornar o povo um rebanho de carneiros para serem tosquiados e explorados por seus donos. À medida em que fala que você não deve se revoltar contra o seu patrão, porque esse é um destino que Deus lhe deu. Na medida em que fala que você não deve lutar por seus direitos e criticar o governo, porque Deus colocou aquele governo no poder. Se Deus colocou o governo no poder, ir contra o governo é o mesmo que ir contra Deus. Ou ainda, falamos de maneira mais simplificada, colocando histórias da Bíblia e comparando elas no universo deles. Exemplo, vai citar na Bíblia o cara que é o pastor, que seria o padre da Igreja Católica, né? O pastor, eu falo, é aquele que pastoreia as ovelhas, que inclusive pastor também vai ser o nome de quem dirige as igrejas protestantes. Pastor ou padre é aquele que acolhe, é aquele que protege, é o pai, beleza? E aí? E aí o pastor é aquele que leva as ovelhas para as melhores pastagens, que defende as ovelhas dos predadores, que as leva para o abrigo, que as recolhe quando tem tempestade. Só que aí vem um anarquista e vai lá e fala assim, beleza, e esse pastor aí te leva para comer, beber, te protege, te leva para o abrigo à toa. Ele faz isso só porque ele gosta de você.
Ou é porque ele vai viver da sua lã? Ou é porque ele vai viver da sua carne? Ou é porque ele vai viver do seu leite? Ou é porque ele vai vender a sua cria? Sacou? Eis Camilo, por que você o não fecha problema de novo? instalado. Eis o problema instalado. E aí vai acontecer o quê, meu Tava camarada? mó bom pra mim. Ô, papai, e aí, ó. É um camarada aí que deixou o áudio dele aberto. Deixa eu só dar uma conferida aqui nos nossos últimos minutos. E aí, o que acaba acontecendo? Você percebe, então, por que a Igreja Católica, meu camarada, vai se posicionar contra os movimentos de esquerda. Eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, beleza? Isso nessa época. Pois bem, só que aí beleza, tive o mudo da galera de novo aí. Vou voltar aqui para o nosso slide. Se tá certinho. Cadê? Ai, papai. Aí, ó. Aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, não voltou o slide. Vou pegar de novo. Aí o que vai acontecer vai ser o quê, galera? De todas essas teorias, de todas essas ideologias, como eu te disse, aí vai aparecer agora. Show. De todas essas ideologias, como eu disse, continuam. Franco-maçonaria, judaísmo, igrejas dadas como cristãs. Então, tipo assim, o cara que é metodista, testemunho de Jeová, presbiteriano, nenhum desses poderia frequentar. É claro que judeu dificilmente vai frequentar um culto católico. Eu acho também que dificilmente um cristão protestante iria frequentar. Agora, maçons frequentavam muito. Por quê? Porque a maçonaria não é uma entidade de ordem religiosa. Mas o Papa considerou a maçonaria ocultista, que não abria as suas reuniões para o público, que mantinha segredos, né? Inclusive chegavam a afirmar que tinham ligações com o satanismo. E até hoje tem uma galera que continua falando que a maçonaria é do capeta, que a maçonaria tem base um cão. Bicho, a maçonaria não é religiosa. A maçonaria é uma entidade filantrópica, que do qual, para você participar, você tem que ser livre de bons costumes. Não se discute religião dentro da maçonaria. Se discute os problemas de ordem social e política. E como que você pode interagir para fazer melhorar. A maçonaria daquela época era uma maçonaria que incluía só homens. Não pelo fato de ser machista, mas pelo fato de que, naquela época, mulheres não tinham o convívio social que se tem hoje. Hoje existem maçonarias mistas e maçonarias femininas, beleza? Ah, porque mulher falava muito. Não. Volta naquele tempo e fala assim, qual pai, qual marido ia deixar uma mulher participar de uma reunião na maçonaria onde você tinha quase 100% de homens e uma mulher só? Você vai participar de uma reunião fechada, onde a maioria é homem? Sacou? Então, a sociedade, é claro, além de ser machista, se observa que havia alguns problemas de você fazer conviver isso aí. Mas de que é religião, não. E igual hoje também, às vezes, não é uma questão só de colocar os dois sexos no mesmo lugar. Eu sempre dou exemplo de uma academia aqui na Praia do Canto, que ela é exclusiva, ela é só de mulheres, cara. Aí você fala, por quê? Porque elas se sentem melhor, só elas malhando. Você vai ter, por exemplo, metrôs que tem só mulheres, para elas não serem bulinadas, não serem abusadas. Essa academia que tem aqui na Praia do Canto é por quê? Só de mulher. Porque tem uns camaradas que vão para a academia, para ao invés de ficar lá malhando, ficam olhando as mulheres em posição mais constrangedora possível. Elas não vão ficar confortáveis. O dia que nós tivéssemos uma igualdade plena de tratamento e um não ficar olhando para o outro com olhares diferenciados, aí sim, machismos e feminismos acabariam. Porque, por hora, velho, infelizmente, é uma tragédia. E dos machistas, então, nem precisa de falar. Eu falo por mim porque eu tenho que me cuidar, beleza? E é claro, eu sou cercado por uma quantidade muito significativa de mulheres. A minha mulher, a minha filha, a minha avó, a minha irmã. Eu só tenho sobrinhas, e sem contar todas vocês que estão aí. Então, eu desejar algo ou colocar a mulher numa situação de inferioridade é colocar quem me colocou nesse mundo numa situação de inferioridade. É colocar quem eu coloquei nesse mundo, que é a minha filha, numa situação de inferioridade. Então, eu não posso fazer isso. E aí, meu camarada, o que acaba acontecendo? Mas nessa época, como eu te disse, mulheres não frequentavam maçonaria. E o imperador não aprovou essa lei por quê, Rony? Ele não aprovou essa lei porque o Dom Pedro era maçom. O Dom Pedro ele era o grão-mestre da maçonaria do Brasil. Ele era o cargo mais elevado da maçonaria. E, na época, somente por causa do termo maçom, pelos outros, o imperador proibia, deixava tudo, igual a igreja queria. Não, vamos proibir esses caras mesmo.
Agora, por causa do termo maçom, ele não aprovou. Ele não aprovou a bula Syllabus Errorum, e o que acabou acontecendo é que esses dois bispos aí, o Dom Vital, esse barbudo, e o Dom Macedo, esse careca, esse barbudo aí que parece o Fidel Castro na fase nova dele, e esse careca aí que parece o Zagallo, ex-treinador da seleção brasileira. Esses dois bispos seguiram o Papa e não o imperador e proibiram os maçons de frequentarem suas igrejas, seus templos. Sabe o que o imperador fez? Ah, é? Me desrespeitou? Prende os dois. Não só prendeu os dois, como condenou os dois a 4 anos de prisão com trabalho forçado, arrebentando pedra. Olha só. E aí, meu camarada, foi um auê. Um Deus nos acuda. Ah, por quê? Porque você imagina qual que vai ser o sermão em todas as igrejas católicas apostólicas romanas desse país. Quem está certo? Os bispos que seguiram aquilo que nossa santidade, o Papa, determinou, ou o imperador que está defendendo ocultistas, possivelmente satanistas, que deram a alma para o demônio, que bebem o sangue do bode, ou, como uma menina um dia me falou na sala de aula, isso são uns 9, 10 anos atrás em lugar, uma menina levantou a mão e falou assim, professor, é verdade que o maçom, quando ele morre, ele vira uma tora de bananeira? Eu falei, que? O maçom, quando morre, vira uma tora de bananeira? Minha filha, onde você viu isso? Aí ela, eu ouvi falar, eu falei, você vai fazer vestibular para quê? Para medicina. Eu falei, minha filha, você vai ser médica? Você acredita ou passa por sua cabeça a possibilidade de uma pessoa virar uma tora de bananeira? Ela falou, eu acho que não. Eu falei, com certeza não, porque senão o cemitério virara um bananal, tá me entendendo, meu camarada? Viraria um bananal. E aí? E aí, cara, a igreja passa a ter uma opinião muito contrária à monarquia e passa a criticar duramente o imperador. O Duque de Caxias, que era o ministro do imperador na época, chegou no Dom Pedro e falou, Dom Pedro, solta os caras, libera, porque o negócio está ficando feio pro seu lado. O Dom Pedro foi lá e libertou os dois bispos. Aí você acha que diminuiu a pressão? Não. Qual que vai ser o discurso? Tá vendo? Deus é maior. Deus pressionou. Deus fez, nós estamos livres agora. E nada de diminuiu de oposição da igreja com relação ao imperador. Ou seja, os 3 pezinhos, após a abolição da escravidão sem indenização, elite não apoia. Após a publicação e não aprovação da bula Syllabus Errorum, com a prisão dos bispos, a Igreja Católica não apoia mais. Só falta mais um pé para a monarquia cair, que vai ser o que nós veremos na aula que vem. Beleza? Na aula que vem a gente termina a nossa matéria que vai ser da sua prova, que vai ser só o segundo reinado, e ainda iniciaremos uma revisão. E teremos aula de revisão mais para frente também sobre esse conteúdo. Beleza? No mais, senhores, vamos ver aqui se nós temos alguma dúvida porventura. Eu creio que não. Vou deixar gravado para vocês isso aí, beleza? A todos os senhores. E quaisquer dúvidas, lembrem que eu coloquei lá no blog o meu contato. Você pode tirar uma foto da questão que você tem dúvida, mandar um áudio com a questão que você tem dúvida. Agora, tem algumas coisas que os senhores podem já agilizar, né? É claro que se a matéria vai ser sobre o segundo reinado, todas as aulas de segundo reinado têm gravadas no DAV 24 horas, elas estão massas. Você pode ver a hora que você quiser, a quantidade de vezes que você quiser. Faça as TMs para garantir os seus pontos. E a nossa prova vai ser só sobre o segundo reinado. Beijo para vocês, boa tarde e até mais. Inter. Tchau, galera.